obscuro. Olá a todos do canal. Criei coragem e vou contar a minha experiência com essa criatura, o lobisomem. Sempre fui um cara tímido, de poucas amizades. E também nunca acreditei muito nessas histórias sobrenaturais que o povo conta. Morava em uma pequena cidade do interior de São Paulo, que prefiro não citar o nome e vocês vão entender o motivo daqui a pouco. Eu tinha 17 anos e era o último ano da escola. Eu nunca fui muito popular na escola, era o nerd da turma, emotivo de piadas e brincadeiras maldosas deles. Eu não ligava, ficava na minha e seguia a vida. O assunto mais falado na escola era sobre a formatura. Éramos uma classe pequena, uns 30 alunos, e decidiram alugar uma chácara grande que tinha na cidade e fazer uma grande festa. Eu nem ligava para o assunto, pois estava decidido a não ir. Não tinha motivos para festejar com eles. Tinha só uns 4 amigos que eu considerava amigos mesmo. O resto era colega de escola. Muitos me viam na rua e fingiam que nem conheciam. O resto do ano transcorria normalmente, até que saiu uma história na cidade que alguém tinha visto o tal do lobisomem. Quem mora em cidade pequena sabe como é. Essas histórias lendárias se espalham rápido e na escola não se falava em outra coisa, formatura e lobisomem. Quero ressaltar que nessa época, internet nem pensava em passar por aquele lugar. Eram alguns poucos que tinham, e era conexão de escada ainda. A fofoca era no boca a boca, ainda não existia grupos de WhatsApp, e ele dá uma risada aqui. Voltando ao assunto do bicho, até a polícia foi envolvida. Foram vários telefonemas dizendo que tinham visto o bicho correndo pelos quintais da cidade. Eu não acreditava, achava que era coisa da cabeça daquele povo. Nisso, estava chegando a época da formatura. Meus pais ficavam na minha cabeça falando que se eu não participasse, eu iria me arrepender, pois essas coisas só são uma vez na vida, e aquele blá 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 todo que os pais têm costume de fazer. Meus amigos também ficaram dizendo para eu ir, que ficaríamos lá de boa, só olhando o movimento, que seria legal. Após muita insistência deles, concordei em ir. Chegou o tão esperado dia, e estávamos lá, 30 adolescentes, só com supervisão de um professor. Depois da entrega dos diplomas, a festa foi na chácara, e só convidaram um professor, o que era o mais extrovertido, vamos dizer assim. Meus amigos começaram a beber. Eu não bebia, então já fiquei meio de lado com outro amigo que também não bebia, olhando a festa dali. Dali a pouco começaram a se jogar e empurrar um ao outro na piscina. Chamei meu amigo para sair dali, pois tinha certeza que eu seria uma das vítimas que seria jogado contra a vontade na piscina. Atrás da chácara havia uma mata. Era um lugar bem cuidado, uma espécie de bosque. Vimos um casal de amigos entrarem lá. Então decidimos ir atrás, sorrateiramente, e ver o que iam fazer. Entramos pelas árvores e fomos com cuidado para eles não perceberem a nossa presença. Ficamos de trás de uma das árvores, olhando os dois. Eles estavam lá, namorando de boa, conversando e se beijando, quando alguma coisa assustou eles. Vimos eles saírem correndo de volta para a chácara. Esperamos um pouco e começamos a voltar também. E foi aí que a coisa ficou feia. Escutamos barulhos de passos no mato. Só que era um barulho bem forte, como se algum animal grande estivesse se locomovendo por ali. Continuamos a andar devagar e se escondendo nas árvores. Quando estávamos próximos a sair da mata, vimos uma criatura negra, alta, encostada em uma das árvores. Seus olhos brilhavam como os de gato. Nós dois ficamos ali, alguns segundos olhando para o bicho, tentando ver do que se tratava. Eu nem me lembrava mais da história do lobisomem. Foi quando aquela criatura ficou de 4 patas e correu em nossa direção. Saímos correndo,
tão desesperados que enroscamos um no outro e rolamos um barranco. Caímos próximo ao fundo da casa. Olhei para cima do barranco e vi aquele bicho horrível olhando para mim. Levantamos e corremos para casa. Na hora que entramos e o pessoal viu nós dois todos sujos de barro, e eu ainda estava com uma camisa branca, queriam saber o que tinha ocorrido. Eu ia inventar qualquer história, mas meu amigo falou antes de mim. Um lobisomem correu atrás de nós. O pessoal caiu na gargalhada e foi aquela zoeira geral. Esse meu amigo e eu demos um jeito de ir embora de carona, pois ficou impossível de ficar lá na chácara. Uma era o medo daquele bicho, e outra foi a gozação do pessoal. Os únicos que não estavam rindo era o casal que tinha saído correndo de lá, pois com certeza eles também tinham visto a criatura. Cheguei a perguntar a eles, mas desconversaram e disseram que não era eles que nós vimos. Não insisti, pois só de olhar na cara deles dava para saber que viram também alguma coisa. Nessa noite ganhei o apelido de Menino Lobisomem, e onde eu passava na cidade sempre tinha um engraçadinho para ficar uivando, latindo para me zoar. No ano seguinte prestei vestibular e fui embora fazer faculdade e morar em outra cidade. Hoje tenho 32 anos, sou casado. Meus pais moram lá ainda. Vou somente aos finais de ano para lá e não faço questão nenhuma de rever o pessoal da escola. Vira e mexe, fico sabendo de reencontros da turma, mas não faço questão nenhuma de participar. Não tenho boas lembranças da escola e nem daquela cidade. Sei que a minha história não é aterrorizante, mas foi desse jeito que aconteceu. E até hoje, as histórias com essas criaturas me intrigam. E foi assim que conheci o seu canal. Galera, vamos a um segundo relato. Na rua onde eu cresci, havia uma casa que estava sempre vazia, com uma árvore bem na frente e uma planta, que não sei o nome, que forma um arbusto de mais ou menos 1,5 metro de altura. Ela ficava ao lado da casa dos meus pais. Durante o dia, brincávamos por toda a rua e até na frente dessa casa, mas nunca entrávamos no pátio dela, apesar de não ter muros na frente. Evitávamos naturalmente de não entrar lá. Uma noite, lá pelas 20 horas, decidi voltar para casa para tomar banho e jantar. Até então, nunca havia acontecido nada de anormal em relação à casa abandonada. Mas, ao entrar pelo portão da garagem da casa dos meus pais, decidi olhar para o lado. Então olhei em direção ao muro baixo, de 1,5 metro de altura, que dividia a casa dos meus pais da casa abandonada. Bem atrás desse muro, ficava o tal arbusto de 1,5 metro. Quando olhei para o muro, percebi uma mão com dedos muito magros, longos, saindo dos arbustos e se apoiando no muro. Em seguida, veio outra mão, como se a coisa estivesse de cócoras sobre o arbusto e como se fosse espiar sobre o muro. Em seguida, veio a cabeça da coisa. Era na cor verde, meio amarronzada, careca, com os olhos completamente cor grená. Grená é um derivado de vermelho, tá, galera? Os olhos eram horríveis. Ao lado da cabeça parecia ter um pouco de cabelos, mas em cima era careca e horrível. Nos encaramos por um segundo. O pânico tomou conta e eu entrei gritando na garagem. Chamei minha mãe, que veio olhar o que houve. Contei a ela detalhadamente, com muito mais detalhes que agora. Meu pai veio com a lanterna e olhou para o outro lado do muro e disse que o capim estava alto, amassado mesmo. Depois ele entrou com a lanterna lá, foi até o fundo do pátio dessa casa abandonada, enquanto eu e a minha mãe esperávamos. Depois de um tempo ele voltou, olhou nos meus olhos e disse firme: "Nunca mais entre nesse pátio." Uns anos depois ele comprou o terreno ao lado e demoliu a casa, tirou até as fundações. Ele falou que foi para aumentar nosso terreno, fazer piscina e garagem. Bom, pode ser. Desculpem os erros de ortografia, é que relembrar essa história e escrevê-la me deixa um pouco inquieto. Este é o meu relato, muito obrigado e boa noite.